Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Graças a Deus, Deus nos proporcionou mais um dia onde nós temos liberdade para adorá-lo, para exaltá-lo. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro 2 Samuel, capítulo 6. No livro de 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1 em diante. Capítulo 6, 2 Samuel, versículo 1 em diante. Diz assim: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Essa palavra, ela nos mostra que nós não podemos fazer as coisas, mesmo que haja uma boa intenção de adorar a Deus, mas não devemos fazer de qualquer jeito. Nós devemos obedecer a Deus, fazer conforme Deus quer. Havia ali uma boa intenção de Abinadab, que conhecia a palavra de Deus, conhecia os ensinos, conhecia as ordens de Deus para transporte da arca, e a arca simbolizava o trono de Deus.
simbolizava a presença de Deus, era um objeto sagrado. E eles queriam agradar a Deus. Ainda que havia boa vontade, mas eles faziam algo estranho aos olhos de Deus. Faziam conforme a sua própria vontade, conforme o que eles pensavam e não conforme Deus tinha dito, que tinha que ser carregada a arca nos ombros dos sacerdotes. Mas eles acharam que um carro novo ia impressionar a Deus, podia impressionar até os homens. Fizeram um carro novo para levar a arca de Deus. E Davi nem se ateve a isso, porque ele confiava nos sacerdotes, porque os sacerdotes eles tinham a obrigação de saber como fazer as coisas diante de Deus. Só que eles não se ativeram a isso e fizeram da forma como eles achavam melhor. E aconteceu que o filho daquele sacerdote, Abinadab, colocou a mão irreverentemente na arca e veio a morrer, foi fulminado ali na hora. E também a gente olha para a casa de Obed-Edom, e a gente vê como Deus fez prosperar aquela casa, porque havia temor em Obed-Edom. Em 3 meses, o povo até ficou abismado o que Deus tinha feito na casa de Obed-Edom, porque ele tinha reverência diante da presença de Deus. Ele procurava fazer as coisas conforme Deus mandava fazer. E Deus prosperou na vida dele, e o povo todo ficou alegre, e disse: olha Davi, olha rei, Deus abençoou em 3 meses lá a casa de Obed, e Abinadab, antes, a arca ficou lá mais de 20 anos, e a Bíblia não fala nada do que houve na casa dele, ainda perdeu o filho por desobedecer o que Deus tinha ensinado. Ele tinha a obrigação de saber que a arca tinha que ser conduzida da forma como Deus queria. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que ainda que a gente tenha boa intenção, mas se não tiver dirigido pela palavra de Deus, se não estiver sendo guiado pela palavra de Deus, não importa o que nós pensamos, ainda que venha uma nova visão de alguém, uma nova unção, como muitos dizem, a gente tem que abrir o olho e se ater à palavra de Deus. A palavra de Deus é o que importa para nós, é o que nos guia, é a nossa bússola, que aponta para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que a gente possa fazer como Davi, que dançou diante da arca de Deus, que representa a presença de Deus. Que nós possamos fazer com alegria essa noite, adorar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amém? Vamos nos colocar de pé? Bendito Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que é mais importante obedecer do que sacrificar, do que fazer algo novo, Senhor Deus, para Ti. Mas o Senhor tem interesse que nós obedeçamos a Tua palavra, porque aquele que obedece a Tua palavra, Senhor Deus, e a cumpre, Senhor, coloca em prática, Senhor Deus, o Senhor o tem como amigo, Senhor. Senhor, nós queremos ser Teus amigos, nós queremos fazer a Tua vontade, o Teu querer. Sonda o nosso interior, vê se há algum caminho mau, Senhor, em nós, e nos guia pela vereda direita, por amor do Teu nome, Senhor Deus. Senhor, vem nos curar essa noite, vem curar cada ferida em nosso coração, na nossa alma, Senhor. Que o Senhor venha trazer um renovo sobre nós, venha nos fortalecer, Senhor Deus. Queremos derramar, Senhor, diante do Senhor o nosso coração, Senhor, e ser curado por Ti, ser cheio da Tua presença, Pai. Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a honra, a glória, o louvor que Te é devido, e nós queremos fazer isso, Senhor, não de cara amarrada, Senhor, não forçado, Senhor Deus, não para mostrar para alguém, Senhor, que nós levantamos a mão, ou cantamos, ou glorificamos, mas queremos fazer isso em verdade, Senhor, porque o Senhor busca aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Deus. Tens liberdade esta noite, Senhor Deus, como todas as outras noites, Senhor, neste lugar. Senhor, manifesta sobre nós o Teu poder,
Senhor, vem trazer cura, vem trazer um refrigério para cada alma essa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Boa noite. Vamos adorar a Deus essa noite. Amém. Água em vinho tornou, os olhos do cego se abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. No mundo busquei
encheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, desejos e falhas não vão me esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar onde e não há nada, melhor não. Traz a vida, faz de ossos soldados, traz o mar, o caminho, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Glória a Jesus. Como é bom louvar ao Senhor. Deus é um Deus de profundidade, de excelência, do extraordinário. Mas Deus é um Deus que trabalha na simplicidade. Como nós ouvimos aqui no início, né? Para que um carrão? Né?
2 pessoas é suficiente. O louvor com conjunto é bom, mas um som de violão também, na simplicidade, no violão, nas cordas, no dedilhar. E você com o coração aberto, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, para o Senhor isso aí é mais. Então Deus trabalha na simplicidade, Ele espera isso de nós também. Feliz ano novo para essa igreja. Oh, sorriso bonito, Paulinha. Oh, abri um sorrisão ali. Feliz ano novo para a igreja do Senhor, aqui em Capivari. Alguns eu tive a oportunidade de encontrar, outros não. Mas que o Senhor continue nos abençoando nesse ano de 2025. E que nós possamos depender única e exclusivamente dEle. Tão somente dEle. Sabe aquela dependência absoluta? É só o Senhor Jesus. E nós precisaremos muito dessa dependência absoluta. Livro de Provérbios, capítulo 4. Pensando nesse novo ano, me veio à mente esse texto. Eu quero compartilhar com os amados. Livro de Provérbios, capítulo 4. E o versículo 23. Algumas instruções para a nossa jornada nesse ano. Início de ano, e nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E é interessante também essa versão que está no quadro ali, e que também está aqui na minha versão. Eu queria que você refletisse bem nessa versão. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Já pensou sobre isso? Porque dele depende toda a sua vida. Suas ações, seus passos, suas palavras, enfim. Tomai assento, amados. E eu quero que você me ajude hoje nessa ministração. Vou pregar um pouco diferente hoje. Eu quero que você compartilhe comigo, que você acompanhe os textos, leia os textos comigo. Nessa reflexão, nesse ensino. E a expressão nesse texto aqui, traduzida aqui por coração, corresponde à sede dos sentimentos e vontades do ser humano. E lá no Antigo Oriente, era compreendido como a região das entranhas. As entranhas, a profundidade, lá no íntimo, lá no interior. Então, por isso essa palavra aqui, né? As emoções. Por isso, esta palavra, guarde o seu coração. Por isso, essa orientação direta aqui, sobretudo, acima de tudo. Ou seja, que o seu coração seja prioridade. Que você cuide como prioridade, acima de todas as coisas, que o seu coração seja guardado com cuidado, né? Com priereza, com prioridade, com estima, com zelo, com tudo aquilo que é mais precioso, o seu coração.
Então, esse lugar aqui, que é o nosso coração, ele precisa ser o quê? Protegido. Porque é de lá que procede a vida. É de lá que saem as saídas da vida. Como nós lemos, é de lá que depende toda a nossa vida. Toda a sua vida depende do coração. Então nós não podemos permitir que coisas ruins entrem no nosso coração. Nós não podemos permitir que coisas ruins contaminem essa fonte, da onde saem as saídas da vida. Da onde saem, outras palavras, a água. Essa água tem que ser pura. Então nós não podemos permitir que o nosso coração seja contaminado. Por isso nós devemos guardar o nosso coração. Precisamos o quê? Ser seletivos, ser cuidadosos, tomar cuidado com aquilo que entra no nosso coração, com aquilo que nós recebemos. Por isso a palavra, guarde o seu coração. Acima de tudo, que ele seja prioridade na sua vida. Precisamos ser seletivos. Não significa que nunca ficaremos chateados, que sairemos ilesos, que estaremos sempre protegidos. Não. Em algum momento nós vamos ficar chateados, em algum momento alguma coisa vai acontecer, mas nós precisamos nos empenhar para proteger o nosso coração. Precisamos empenhar para guardar o nosso coração. Precisamos estar atentos. Não podemos permitir que o nosso coração seja poluído. Não podemos permitir que o nosso coração entre coisas ruins. Não podemos permitir que o nosso coração entre coisas que vai refletir negativamente na nossa vida. Precisamos estar atentos para isso. E nesse ano que nós estamos aqui, iniciando 2025, essa palavra, para nós hoje, é para guardar o coração. Durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, nós precisamos estar atentos, alerta. Sabe por quê? Porque se o nosso coração for contaminado, ele corre o risco de infeccionar. E essa infecção, ela pode se espalhar. E através dessa infecção, vai começar a sair algumas coisas ruins ali, né? Alguns pecados, algumas atitudes que não convêm, alguns passos que não convêm. Por quê? Porque o nosso coração está contaminado, porque ele foi poluído, ali foi gerada uma infecção, e coisas ruins começam a acontecer. Um pensamento escrito diz assim: um barco não afunda com água que está ao redor dele, e sim, aqui permitimos que entre dentro dele. Algo ao redor, ela não vai afundar o barco, mas se a água entrar dentro do barco, corre o risco desse barco afundar. E assim é o nosso coração. Se entrar alguma coisa lá dentro, pode se contaminar, pode. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. E alguns princípios aqui que eu estive refletindo, pensando, e trago agora para o nosso coração, para o meu coração, para o coração da igreja. Como guardar o nosso coração? Como não permitir que coisas ruins entrem no nosso coração? Uma delas, tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo com Deus. Reserve um tempo com Deus. Reserve um tempo para falar com Deus. Tenha um tempo de oração. Tenha um tempo de conversa com Deus. Reserve um momento com o Senhor. Isso é muito importante. Essa reunião que nós estamos aqui é importantíssima. Mas um tempo a sós com Deus também o é. Um tempo na sua casa, um tempo reservado com Deus, uma conversa íntima com Ele, um tempo de oração é muito importante. É o momento que você abre o seu coração, é o momento que você confidencia com Deus, é o momento que você coloca as suas particularidades diante do Senhor. Aquilo que você não pode compartilhar aqui, não pode falar aqui na sua casa, esse momento com Deus, você pode fazê-lo. Então, tenha um tempo com Deus, reserve esse tempo com Deus. Pastor, mas a minha vida é muito corrida, de todos nós. Mas nessa correria, separe um tempo para estar com Deus.
Separe um momento para ler a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós não fazemos, fica aqui um espaço vazio. E nesse espaço, vem uma coisinha ali e preenche. Então, esse espaço, esse momento com Deus, ele precisa ser preenchido. Esse momento com Deus, ele precisa ser preenchido, reservado. Então, faça isso. Priorize um tempo com Deus. Tenha um tempo com Ele. E quando eu falo esse tempo com Deus, eu não estou falando aqui de ministério. Ministério de oração, ministério de intercessão. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui de uma conversa com Deus. De um tempo com Deus. Você sentar, Senhor, eu estou aqui. O Senhor conhece meu coração está assim, assim, assim. É realmente uma conversa com Deus. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas quando nós priorizamos esse tempo com Deus, o Espírito vem, intercede por nós, filtra a nossa oração, a nossa conversa, e aí tudo fica mais fácil. Porque muitas vezes nós paramos e ficamos com essa mentalidade, com esse pensamento, mas eu não sei orar, e ficamos distantes de Deus, e não temos esse momento particular com Ele. Esse momento de abrir para o Senhor de uma forma espontânea, de uma forma natural, em saber que Ele vai nos ouvir, que Ele vai entender o nosso coração, entender aqui as nossas motivações, entender aquilo que o homem, ou aquilo que o pastor, ou aquilo que eu, certamente não vou entender, mas o Senhor vai entender e compreender. Então, busque ter esse tempo com Ele. Você vai amadurecer, você vai crescer. Esse relacionamento com Deus, né, vai levar você à maturidade, vai levar você a conhecê-lo melhor. Então, primeiro, busque esse tempo com Deus. Abra seu coração para Ele. Nem tudo o marido vai ouvir, a esposa vai ouvir ou vai entender, o filho vai entender, a esposa vai entender, mas Deus, Ele vai entender. Ele vai compreender você. Então eu insisto, eu repito, tenha um tempo com Deus. Tenha experiências com Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 5 ao 7. Se alguém encontrar, por favor, leia. Como eu disse, eu quero que você compartilhe comigo hoje dessa ministração. Filipenses 4, 5 ao 7. Pode ler. Perto está o Senhor. Ele não é um Deus distante. É um Deus que está perto. É um Deus que está próximo. E olha o que diz. Em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus. Em tudo. Não é algumas coisas. Não, algumas coisas eu vou compartilhar com Ele. Outras não. Algumas coisas eu vou tentar resolver. Outras não. Não, o texto está dizendo, em tudo seja conhecido diante de Deus. Então esse momento que você tem com Deus, você vai colocar diante dEle todas as coisas. As suas necessidades, todas elas. Porque às vezes parece que algumas coisas a gente vai conseguir resolver. Então nós retemos. E não colocamos diante de Deus. Mas esse tempo com o Senhor aqui é para você colocar diante dEle todas as coisas. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas coloque diante de Deus. Então, não retenha nada. Esse momento com Deus, abra o seu coração e coloque diante dEle.
Senhor, a minha necessidade é essa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Coloque diante do Senhor. Passos para nós guardarmos no nosso coração. Tenha um relacionamento com Deus, uma conversa com o Senhor. Para guardar o coração é preciso guardar a boca, guardar a língua. Provérbios capítulo 4, versículo 24. Diz o texto: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, para guardar o coração, eu preciso guardar a minha boca. Eu preciso guardar os meus lábios. Às vezes nós ficamos empolgados com algumas coisas. Mas eu tenho que falar. Se eu não falar, eu não sou eu mesmo. Se eu não abrir a minha boca, se eu não... Deixa que o Senhor defenda a sua causa. Deixe que Ele haja em seu favor. Guarde a sua boca. Guardando a sua boca, o seu coração vai estar guardado. O seu coração vai estar protegido. Porque muitas vezes nós falamos e a palavra que vai, não tem volta. Não tem volta. E ela não vai só até ali na porta. Ela sai e ela vai longe. Ela vai longe. E ela vai causando estragos. E ela vai arruinando pessoas. E ela vai... Então, guarda a sua boca. Guarda a sua boca. Não se empolgue com outras pessoas. Sabe aquela pessoa que vai pertinho de você e fala: não, você tem que falar mesmo. Se eu fosse você, eu falava. Não. Cuidado. Cuidado. Não caia nessa armadilha. Nem tudo você tem que falar. Nem tudo você tem que verbalizar. Tem coisas que tem que ficar aqui guardada. Ou você levar para Deus. Senhor, eu não posso falar. Se eu falar... Então, Senhor, me ajuda a segurar, me ajuda aqui a reter a minha língua. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Quem encontrar pode ler, por favor. Lucas, capítulo 6 e o versículo 45. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então eu preciso guardar no meu coração para que eu possa o quê? Verbalizar, falar coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso eu preciso guardar o meu coração com aquilo que vai entrar no meu coração. Por isso o texto é muito claro. Guarda, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu preciso guardar. Eu preciso proteger o meu coração. Jesus afirma que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que está lá no meu íntimo, aquilo que está lá. Então, o que está no meu coração? O que eu vou falar? O que eu tenho falado? O que eu tenho falado? O que eu tenho verbalizado? Então, a nossa boca, ela pode expressar as fontes da vida que nós recebemos de quem? De Cristo. De Cristo. Nós recebemos dele. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Quem encontrar, leia por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20.
Alguém encontrou? Pode ler. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos. E tu, ó Timóteo, aquilo que te foi confiado, aquilo que te foi falado, aquilo que te foi ministrado, olha, guarda. Aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem sido ministrado, guarda no seu coração. Traga para o seu coração e guarda. Aquilo que você tem ouvido aqui nesse lugar, as ministrações, guarda. O que diz o texto? Evitando os falatórios inúteis e profanos. Ou seja, as fofocas, os mexericos, né? As coisas que vêm, ficam à nossa volta, deixa de lado. Eu vou guardar os ensinos que eu vi. Eu vou guardar as ministrações que eu recebi. Eu vou guardar o conselho que eu recebi. Porque nós vamos ser tentados com o quê? Com as fofocas, com os mexeriqueiros. Quantas coisas aconteceram no ano que passou? Exatamente porque os falatórios inúteis, profanos, fofocas, conversas paralelas, conversas de esquinas, conversas nas casas. Quanto estrago, quanta coisa. Mas Timóteo aqui é instruído. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Quanta instrução você recebeu em 2024? Quanta coisa boa você ouviu em 2024? Aplica agora em 2025. Coloque em prática aqui. Então, para guardar a nossa boca, proteger a nossa boca, a gente precisa evitar esses falatórios. De que forma, de que maneira? Retendo aquilo que nós ouvimos. Aquele bom ensino, aquela boa instrução. E o texto vai mais além. Guarde o evangelho, a doutrina e a palavra. Eu não quero puxar sardinha, como diz o termo, né? Mas nesse lugar você tem ouvido uma boa ministração, uma boa palavra. Guarda o evangelho, guarda a doutrina, guarda a palavra. Você tem sido bem instruído, você tem sido bem ministrado. Então guarda essa palavra, aplique essa palavra, retenha a palavra no seu coração, porque dessa forma, seu coração ele vai estar lá, protegido, né? Dentro do seu coração, vai ter apenas coisas boas, uma boa palavra, uma boa doutrina, o evangelho genuíno. Então siga aqui a instrução de Timóteo. Guarda o que te foi confiado. Dessa forma, você estará guardando o seu coração. Para guardar o coração, é preciso guardar os nossos pés. Provérbios capítulo 4, versículo 26 e o versículo 27. Provérbios 4, 26 e 27. Algumas instruções para guardar o nosso coração. Durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Provérbios 4, 26 e 27. Quem encontrou pode ler, por favor. Não desvie nem um só passo do caminho certo. Só as primeiras palavras, por favor. Pense bem o que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Em outras palavras,
Pense bem no caminho que você vai trilhar, no caminho que você vai entrar. Ou seja, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por onde você tem andado? Por onde você andou em 2024? Por onde nós temos andado? A instrução é essa: pondera a vereda dos teus pés, ou seja, pense bem, reflita bem. Que caminho você vai entrar? Que estrada você vai trilhar? Aonde você vai colocar os seus pés? Dependendo, vai acabar mal. Mas se você entrar na vereda reta, você vai ser bem sucedido. Somos desafiados a ordenar os nossos pés, a ordenar os nossos passos, a andar no caminho certo, a escolher o caminho certo. Muitos escolheram o caminho pela motivação, ou pelo prazer, ou pelo status, ou por tantas outras coisas. E qual foi o resultado? Pondera a vereda dos teus pés. Texto, pense bem, reflita, preste atenção, esteja atento aonde você vai colocar os pés. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não reclinar nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos estar atentos. Qual o caminho que nós vamos trilhar? Então, guarde o seu pé. Vamos guardar os nossos pés nesse novo ano. Vamos prestar atenção aonde nós vamos colocar os nossos pés. Para quê? Para que o nosso coração ele esteja protegido, ele esteja guardado. Porque dependendo o caminho que nós escolhermos, vai afetar o nosso coração, vai afetar as nossas decisões. E aí, como diz o texto, acabaremos mal. Guarda o seu coração. E nós ouvimos alguns relatos, e eu ouvi a seguinte forma, as seguintes palavras: esse ano eu não fico sozinho, esse ano eu não fico sozinha. Cuidado, não entregue o seu coração para qualquer um, não entregue a sua vida para qualquer um. Preste atenção no caminho que você vai entrar, preste atenção no caminho que você vai trilhar, preste atenção nos negócios que você vai fazer, preste atenção na sociedade que você vai fazer. Preste atenção. Qual é o caminho que você vai entrar? Então, muitas vezes, porque o coração ele fala do quê? Ele fala de emoções, não é? E aí a gente tem aquele pensamento: ah, mas eu não quero perder, ah, mas eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sozinha. E aí, entrega o coração para qualquer um, a vida é para qualquer um. Cuidado com o caminho que você vai entrar. Cuidado para quem você vai entregar a sua vida, para quem você vai entregar o seu coração. Mateus, capítulo 7, 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus afirma que existem duas portas que conduzem a dois caminhos diferentes. Um caminho é estreito, o outro é largo. E trazendo para a nossa vida, aqui, tem esses caminhos diante de nós. Aquele caminho que é tudo fácil, que é tudo tranquilo, chega mais rápido, chega
Mas tem aquele caminho que é mais apertado, que vai levar você o quê? A pensar, para tomar uma decisão, a refletir. Tomar uma decisão sem se empolgar. Tomar uma decisão sem agir pelas emoções. Então, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Tem. Eu tenho que ouvir o conselho. Eu preciso consultar o meu líder. Eu preciso consultar o meu pastor. Mas eu queria. Não. Às vezes tem que entrar nessa rota, nesse caminho estreito, para que a decisão tomada seja uma decisão certa, seja uma decisão correta, seja uma decisão abençoadora. Então faça isso. Mais um ensino. Para guardar no meu coração, eu preciso me alimentar de coisas boas. Se alimente de coisas boas. Você precisa selecionar coisas para a sua vida. Você precisa ser seleto. Sabe? Precisa ser seleto. Não é pegar qualquer coisa. Não é ouvir qualquer coisa. Não, seja seletivo. Para ouvir coisas boas. Para ler coisas boas. Aprenda a separar coisas que vão alimentar a sua vida. Selecione bons livros para a sua leitura. Selecione um bom alimento. Selecione um bom livro que vai alimentar o seu coração, que vai alimentar a sua alma, que vai fazer você refletir, ruminar. Não é chegar e... Não. É selecionar, é ser seleto. Aprenda a selecionar. Aprenda a selecionar aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai ler, até mesmo uma mensagem. Sabe por quê? Porque tem muitas mensagens que são manipuladoras. Tem muitas mensagens que são tóxicas. Então aprenda a selecionar. Seja seletivo. Não consegue ler, ser? Peça instrução mais uma vez. Procure o seu líder. Procure o seu pastor. Olha, o que eu posso ouvir? Quem eu posso ouvir? A partir daí, você vai aprender a ser seletivo com aquilo que você vai ler e ouvir. Sendo assim, você vai estar guardando o seu coração. Não vamos contaminar nossas fontes. Pastor, mas aquela igreja é legal. Cuidado. Selecione. Mais uma vez, voltamos no texto dos pés. E agora, em você selecionar aquilo que é bom, aquilo que vai fazer bem para o seu coração. Por quê? Assim como palavras, igrejas também são tóxicas, são manipuladoras, são pessoas que querem manipular você. Então, selecione. Aonde você vai colocar os seus pés, quem você vai ouvir, para que a sua fonte não seja contaminada, não seja intoxicada, porque sabe, o seu coração, ele vai ficar amargo. A fonte aqui vai ficar contaminada. Vai ficar uma fonte, um coração azedo, um coração ardido, dependendo aonde você colocar os pés, dependendo aquilo que você ouvir. Então, seja seletivo. Selecione bons comentaristas. E mais um conselho. Ande com gente boa. Ande com gente boa. Com quem você tem andado? Quem tem sido seu parceiro de caminhada? Quem tem sido seu amigo? Selecione as pessoas. Ande com gente boa. Sabe aquela pessoa que você vai conversar e ela só
Não é que você está? Ah, estou mal, estou péssimo. No outro dia, como é que você está? Estou ruim. Não é que você está? Estou empurrando com a barriga. Então, pastor, mas eu estou fazendo acepção de pessoas. Não. A questão não é essa. Tem coisas que não dá para a gente fugir. Então, ande com gente boa. Ande com pessoas que te levem para perto de Deus. Ande com pessoas que alegrem o seu coração. Ande com pessoas que vai te levar, que vai te influenciar, que vai te levar para um caminho sobremodo excelente. Ande com pessoas que vai alegrar o seu coração. Sabe? Porque tem gente que ele só suga. Tem gente que ele só quer sugar você. Então ele senta a partir de você. Quando você termina a conversa, tá? Porque ela sugou tudo que você tinha. E não ofereceu nada de bom. Só fez saque em você. Então, ande com gente boa. Procure selecionar. Porque tem coisas, tem situações que nós podemos fugir. Nós podemos, sabe? Trabalhei com um camarada que o tempo todo era só palavrão. Cada vez que ele abria a boca, era só palavrão. Não tinha como fugir dele. Era manter o tempo ali, trabalhando e ao mesmo tempo falando com Deus, porque a boca dele. Aí chegou o momento que ele foi convidado para ir para o RH. Olha, vai até o RH. E aí ele foi embora, ou seja, Deus mesmo me tirou de cena. Porque não tinha como fazer. Não dava para fugir. Mas tem situações que a gente pode selecionar, a gente pode. Então, ande com gente boa. Ande com pessoas que te influenciam, te levam para o caminho bom. Caso contrário, você está sendo bom influenciador ou você está sendo influenciado para o lado ruim? Ah, pastor, mas eu estou falando, eu estou pregando o evangelho. Tá, como é que está essa conversa? Você está influenciando, está conduzindo essa pessoa ou ela está te convencendo que? Então cuidado, tenha cuidado com quem você está se relacionando, com quem você está conversando. Reflita, quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Que te levam para perto para Deus, que tem uma mensagem, que tem um bom conselho para você. Quem são essas pessoas? A palavra do Senhor, ela fala para nós: ande e ouça pessoas inteligentes. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Por favor, quem encontrar pode ler. Provérbios 13, 20. Estou levando você a exercitar as escrituras. Provérbios, pode ler, Marcos. Mais uma vez. O que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Ande com gente boa. Ande com aquele que é sábio. Esteja com aquele, diante daquele que é sábio. Procure. Não é o que estou dizendo, é a palavra. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Outra versão que diz: aquele que anda com os tolos acabará mal. Mal. Então, procure andar com gente sábia. Sabe? Porque aí você vai se tornar mais sábio ainda. Você vai crescer, você vai amadurecer. Mas o texto prossegue dizendo: mas o companheiro dos tolos e insensatos acabará mal. Então, se andando com gente ruim,
vai acabar mal. Andando com gente boa, andando com sábios, você vai adquirir mais sabedoria. Você vai terminar bem. Tudo vai acabar bem. Então ande com gente que tem sabedoria. Ande com gente que anda com Deus. Ande com gente que ouve Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Instruções para a nossa jornada nesse ano de 2025. Podem ler. Mais uma vez. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações com quem? Está conversando com alguém. Com alguém. E essa conversa, ela é boa, ela é agradável, ela é edificante. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, andar com gente ruim vai estragar você. Estar com gente ruim vai estragar você. E mais um, Salmo, capítulo 1, versículo 1. Salmo 1, 1. É bem tranquilo esse salmo, mas vamos ler esse salmo. Bem-aventurado ou feliz é aquele. Podem ler. Amém. Perecerá. Então, como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ande com gente boa. Procure gente boa. Tem pessoas que são colegas de trabalho, mas tem aqueles que você sabe que ele é um zombador. Então, sai fora. Se afaste. Fique longe. O texto é muito claro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que só sabe escarnecer. Ele zomba de você. Ele zomba dos cristãos. Então, sai fora. Não ande com essas pessoas. Selecione. Filtre. Provérbios 22, 17. Provérbios capítulo 22 e o versículo 17. Preste atenção, esteja atento, incline os ouvidos às palavras dos sábios, mais uma vez. Incline os seus ouvidos, preste atenção, ou seja, ande, esteja com essas pessoas. Você estará guardando o seu coração. Para finalizar, guarde o seu coração.
Durma bem. Se alimente bem. Seu coração vai estar guardado. Seu coração vai estar protegido. Tenha tempo com Deus. Ande com gente boa. Cuidado com as palavras. Cuidado com os seus pés. Se nós aplicarmos esses ensinamentos aqui, nós teremos um ano de 2025 promissor. Então, olha a sua volta. Quais são as pessoas que você pode sentar para conversar? Que você pode sentar para se aconselhar? Todo final de ano eu sento com o Pacheco ali para a gente conversar um pouco. Não deu para sentar no final do ano de 24, mas sentamos no começo do ano. Ali no shopping, tomamos um café, tivemos um bom papo ali, uma boa conversa. E eu ouvi coisas ali que deu um estalo. Falou, pastor, tem coisa assim, 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 assim. E eu comecei a pensar, falei, realmente isso aqui faz sentido. Faz sentido. Alguns resultados é por causa disso. Foi uma conversa agradável, foi uma conversa saudável. Então você pode abençoar e pode ser abençoado. Então, selecione as pessoas para caminhar contigo nesse ano de 2025. O que nós falamos aqui, está aqui na palavra. Ande com gente sábia. Ande com pessoas que vai te levar para perto de Deus. Ande com pessoas que vai edificar a sua vida. Ande com pessoas que vai mostrar para você um bom livro para você ler. Um bom comentarista. Ande com pessoas que vai instruir você nas suas decisões. Talvez você vai estar um pouco perdido, mas Deus vai colocar diante de você pessoas, tá? Então esteja atento a isso. Amém? Se põe em pé, vamos orar. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Feche seus olhos. Nós ouvimos aqui hoje algumas formas, algumas maneiras de nós guardarmos o nosso coração. De repente você já planejou alguma coisa. De repente você já planejou, pensou em algum lugar para você ir. De repente você já planejou para estar com alguém. Então é um momento para você refletir, pensar. Aonde eu vou, com quem eu vou ficar? Quem são eles, quem são elas? Talvez um passeio que você vai fazer. Enfim. Tantas coisas que nós podemos fazer. E elas podem acabar bem ou mal. Então, nesta oração, peço que o Senhor esteja dando graça para você, dando sabedoria, para que você possa tomar as decisões certas, para que você possa procurar as pessoas que certamente vão te fazer bem. Procurar pessoas que vão acrescentar na sua vida. Não pessoas que apenas querem fazer saque, querem sugar você. Querem tirar tudo de bom e de melhor que você tem e não querem oferecer nada de bom a não ser essas coisas.
Como será que você terminou o ano de 2024? Talvez uma das razões, uma das motivações, é porque você esteve com pessoas que só sugou você. E aí o seu emocional, o seu coração ficou quebrado, ficou triturado. Mas o Senhor tem um novo tempo para a sua vida. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso. Pai, nos ajuda a guardar o nosso coração. Pai, nos ajuda nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nos nossos caminhos. Pai, nos ajuda a sermos seletivos. Pai, não sermos, e não fazermos sim a acepção de pessoas, não, Pai. Mas sermos seletivos, sim. Em saber com quem andar, em saber com quem conversar, em saber o lugar aonde ir, aonde colocar os nossos pés, que lugar frequentar, com quem estar, aonde permanecer, com quem compartilhar, com quem abrir o coração, Pai, com quem fazer uma aliança. Nos ajuda para que o nosso coração, ele seja guardado, ele seja protegido, para que nós tenhamos um ano melhor, para que nós tenhamos um ano de crescimento, um ano de maturidade, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Senhor, guarda esta igreja, guarda cada família representada, guarda, Senhor, os relacionamentos, guarda os casais, guarda, Senhor, a vida dos jovens, guarda os pais, guarda os filhos. Oh, Senhor, para que todos nós tenhamos um ano próspero, meu Senhor, e que as nossas decisões, elas sejam acertadas, e que o nosso coração, Pai, ele seja guardado, ele seja protegido. Ó Deus, é a nossa oração, é a nossa gratidão em nome de Jesus, amém e amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem Jesus. Amém. Deus te abençoe.